estamos de volta e a gente vai agora a Brasília conversar com o Bruno Feitosa, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB e traz para a gente as principais notícias da igreja no Brasil nesta semana. É com você, Bruno. Olá, Vinícius Arouca. Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil, especial CNBB 70 anos, diretamente aqui do Palácio São Joaquim, sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na sala onde no dia 14 de outubro de 1952 nasceu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São 7 décadas de história e missão que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil completa neste mês de outubro. Para celebrar esse jubileu, o Boletim Igreja no Brasil preparou uma série de programas especiais que vai contar um pouco da história dessa, que é uma das maiores conferências episcopais do mundo. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, uma das descobertas, digamos assim, foi de ver essa sala muito bem conservada, inclusive com as mesmas cadeiras da fotografia da fundação da CNBB, esse mesmo local. A sala estava um pouquinho deteriorada, mas depois ela foi reformada, foi restaurada e ficou tal e qual se encontrava no passado, claro, com as da renovação e restauração necessárias. E justamente quisemos fazer dessa sala um marco para a nossa conferência episcopal. Aqui tivemos o grande acontecimento do início da fundação da CNBB, no encontro de arcebispos do Brasil, na época, e que Dom Helder Câmara, como auxiliar do Rio de Janeiro, foi alguém que secretariou e tem as atas que aconteceram aqui nessa mesma sala e também nessas mesmas cadeiras. Eu vejo o nascimento da CNBB há 70 anos, outubro desse ano faz 70 anos, como uma consequência de um trabalho da igreja de reconstrução, de retomada. É uma história muito rica, muito fecunda. É uma história que nasce antes do concílio, que se projeta para dentro do concílio e que recebe o Concílio Vaticano II no Brasil. Então, nós temos que encontrar um critério. Primeiro, a relação da CNBB com o concílio. E segundo, a relação da CNBB com o Brasil, que viveu tudo isso aí, uma história muito fecunda e rica e intensa, pós-guerra, regime militar, depois reabertura democrática, e agora esse momento que nós estamos vivendo. Então, fizemos essas duas referências, a relação com o concílio e a relação com a sociedade brasileira. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Obrigado, Bruno. Domingo que vem a gente volta com mais informações diretamente de Brasília. E agora vamos assistir a mais um depoimento especial no quadro de encontro. A fiel Ellen Fernandes, da paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião, conta um pouco sobre a sua devoção à nossa padroeira, a Senhora Aparecida. Olá, eu sou a Ellen e vim falar um pouquinho sobre o cuidado de Nossa Senhora Aparecida conosco, nas nossas vidas, né? Assim como temos nossas mães nas nossas casas, né, de forma física, temos Maria presente na nossa vida espiritual, como nossa Mãe do Céu, né? Aquela que cuida, que zela, né, que nos ama, que intercede por nós, né, está sempre presente na nossa vida, né? Que possamos pedir que Nossa Senhora Aparecida, né, se volte, assim como ela apareceu para aqueles pescadores no rio, né, para cada um de nós, dentro das nossas vidas, até mesmo aqueles filhos que são rebeldes, né, que são afastados, né, que possam sentir esse amor de mãe, que muitas vezes também não são amados, né, em suas casas, que ela possa estar ali acolhendo, consolando, né,
e nos cobrindo com o seu manto de amor. E agora você acompanha um novo episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, apresentado pelo padre Marcos Vinícius, uma produção da Web TV Redentor que aborda alguns dos temas mais importantes da Igreja. Hoje, a gente vai homenagear os professores com uma reflexão sobre o Dia do Mestre. Olá, queridos amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Nesse mês de outubro, já tivemos a oportunidade de falar das missões, a partir de uma das padroeiras, Santa Teresinha do Menino Jesus, a honra de celebrar Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e toda a espiritualidade de romeiros, peregrinos rumo ao céu, que nós assim possuímos a partir da nossa devoção à Nossa Senhora. E hoje gostaria de conversar, de meditar com os senhores a respeito de uma vocação belíssima, que é a vocação ao magistério. Nós festejamos no dia de Santa Teresa de Jesus, uma das grandes doutoras da Santa Igreja Católica, Santa essa carmelita do século XVI, nós festejamos a figura do mestre, do professor. Muito mais do que aquele que transmite conteúdo, gostaria de hoje homenagear com a nossa visão católica da docência, o quanto o professor é um transmissor de valores, não apenas de informações. O magistério, a docência, educam. E quando educam, formam homens novos. É assim que um professor, quando entra em sala de aula, quando o aluno está diante daquele que ele pode chamar de mestre, é porque, acima de tudo, existe um eterno aprendiz. Um professor é aquele que diariamente aprende do mestre de nossa vida íntima e interior, o Espírito Santo. Um professor é aquele que sempre está se atualizando porque é cada vez mais humano, o humanismo integral, de homens e mulheres que sentem a vocação à docência para despertar no outro o que possui de filigrana da misericórdia, da graça, da bênção, da genialidade de Deus que a todos fez de forma única e irrepetível. A nossa saudação, a nossa homenagem a todos os professores, mestres, aqueles que se dedicam à formação de homens e mulheres nesse pacto global que o Papa Francisco a todos conclama para homens e mulheres que estão vinculados à cultura do diálogo, que lutam contra o descarte, homens e mulheres que sabem perfeitamente que o antropocentrismo ele está sempre vinculado a uma visão correta do homem, de quem ele é, para o que deve servir e, especialmente, um homem que nunca é pleno e se realiza solitariamente. É a luta contra o individualismo, que é irmão gêmeo do relativismo, do hedonismo e, sobretudo, um grande aliado do secularismo, que vai distorcendo a imagem do ser humano, retirando de cada pessoa, de cada criatura, a chancela do sagrado. É por isso que muitas vezes o magistério não é bem reconhecido, muitas vezes a vida de um professor, com todos os seus desafios pessoais, a necessidade de uma atualização permanente enquanto a cientificidade de sua área, muitas vezes é vista com certo descaso. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, o dom de ensinar, o dom de forjar homens e mulheres que contribuirão para uma sociedade, não é somente um dom de ser um funcionário de uma instituição ou do Estado, mas o magistério é um serviço. É um serviço à humanidade. Chamamos a Nosso Senhor de Mestre, Mestre
e Senhor Jesus. Queremos colocar nesta semana do Dia dos Mestres, sobre a égide, sobre o cuidado, o carinho do Mestre Jesus, a vida e a entrega de todos aqueles que se dedicam a esta casa comum. Qual é a casa comum, além da concepção que nós entendemos de todo o mundo? A casa comum é a sabedoria. Saber. O saber que dá sal à vida, que não é mera cultura, mas que é a geração de vida nova, de atitudes, de consciência, de rumos para um mundo cada vez mais integrado, não somente globalizado. Percebam, no mundo que se diz tão globalizado, padecemos do isolamento e da grande crise da solidão. Quando os mestres, quando os professores se dedicam, então, a esta confecção, ao bordado de homens e mulheres que estão integrados, conectados muito além do mundo virtual, estão conectados pelo saber, pelo conhecer e pelo agir, não há a menor dúvida, meus queridos irmãos e amigos, que nós podemos sempre olhar o mundo com olhos de esperança. Quando nos encontramos com um mestre, com um docente, com quem apaixonadamente se dedica a ensinar, não há a menor dúvida que ensina o outro a amar a verdade. E além de ser libertadora, a verdade sempre será o eixo gravitacional para o progresso de uma sociedade. Não somos meramente um conjunto de indivíduos. Somos a reunião, a união de pessoas que possuem corpo e alma e, por isso, seres pensantes que necessitam da verdade como bússola para o bem. Um abraço grande a todos os professores, a nossa gratidão e a certeza do sacrifício que Deus um dia honrará e recompensará pela nobre vocação de servir, fazendo o outro crescer em inteligência e sabedoria. Deus os abençoe. E você pode sugerir também qual tema gostaria que fosse abordado no nosso quadro. Para isso, basta acessar o Instagram da WebTV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que aparece agora na sua tela, e encaminhar a sua sugestão pelo direct. E agora você fica por dentro dos assuntos mais comentados da semana no Geral na Rede, com a repórter Ana Luísa Barreto. Olá, Vinícius, bom dia a você e a todos que nos assistem. A Igreja ganhou mais 2 santos. São os italianos João Battista Scalabrini e Artemide Zatti. Scalabrini é conhecido como pai dos migrantes porque fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos Borromeu para ajudar milhares de migrantes italianos que deixavam o país no século XIX. Ele também fundou um movimento leigo a serviço dos migrantes, a Sociedade São Rafael. Hoje, a ordem é conhecida como os Scalabrinianos. O italiano Artemide Zatti foi para a Argentina quando jovem e entrou para o seminário salesiano. Foi curado da tuberculose e dedicou sua vida a cuidar dos enfermos. Ele também foi responsável por um hospital missionário na Argentina. E durante a canonização, o Papa Francisco lembrou que é escandalosa a exclusão dos migrantes que morrem diante de nós no Mediterrâneo. O pontífice também afirmou que os 2 novos santos são exemplos de paz, comunhão e gratidão, nos inspirando a ser uma igreja que se ocupa das feridas dos outros. E a Polícia Rodoviária Federal lançou um aplicativo exclusivo para peregrinos. Os romeiros que foram ao Santuário de Aparecida nesta semana já contaram com o PRF Peregrino. A princípio, a ferramenta vai atender os fiéis que utilizam a rodovia Presidente Dutra. Depois, será para as diversas rotas de peregrinação em todo o Brasil. Disponível para Android e iOS, o programa permite que o usuário tenha acesso a informações como rotas de interesse, os pontos de apoio, restaurantes e a rede hoteleira.
E por meio do aplicativo, o viajante também vai conseguir atualizar informações sobre as condições da rodovia, se há algum acidente e as condições climáticas. Ao final do percurso, o PRF Peregrino gera um relatório de conclusão da viagem, emitido pelo Santuário Nacional e pela Polícia Rodoviária Federal. E fique de olho nas prateleiras do mercado. Entraram em vigor novas regras para rótulos de alimentos em todo o país. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a novidade é o uso de alertas na parte da frente da embalagem sobre alguns nutrientes que afetam a saúde. Por isso, agora vai ter uma lupa que indica o alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio. A tabela de informação nutricional também passa a ter apenas letras pretas em fundo branco, para tornar mais legível. Além disso, não pode estar em áreas encobertas, locais deformados ou regiões de difícil visualização. A tabela também deve estar próxima aos ingredientes do produto. E o Geral na Rede fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Volto com você, Vinícius. O Palavras de Vida vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem uma mensagem do nosso cardeal Orani Tempesta. A gente volta já já, espero você!